Adriles, o petista venceria qualquer adversário em um eventual segundo turno. Inclusive, na pesquisa elaborada pela Aliança XP e PESP, Lula teria 44% dos votos em primeiro turno contra 24% de Jair Bolsonaro. Essa larga é uma vantagem bem espaçosa, dando aquela história da corrida da lebre e da tartaruga. Você acredita que a tartaruga vai conseguir chegar e ultrapassar a lebre? Vamos lá, é mais do mesmo, né? Primeiro, essas pesquisas parecem que refletem mais a intenção dos donos dos institutos, das empresas que, em geral, fazem oposição ao governo Bolsonaro. A revista Exame faz uma oposição também sistemática ao governo Bolsonaro, que, eventualmente, elas se chocam muito com a realidade do dia a dia. As pessoas aplaudem, as pessoas recebem, existem multidões aclamando o Bolsonaro em qualquer lugar que ele vá. Existe uma torcida mais fanática e mais aguerrida. Mas Lula, em que pese o fato de ter sido um grande ídolo do passado, não tem ninguém para recebê-lo em lugar nenhum, são eventos fechados, o homem não vai às ruas. Os olhos da realidade, em geral, se chocam com essas pesquisas que, eventualmente, não vão ter aferição da realidade, porque não tem uma eleição factível daqui a um pouco, então elas não têm nenhum tipo de respaldo na realidade. Agora, em se considerando que elas têm um respaldo da realidade, com os 10 pontos de margem de erro, coisa do tipo, Lula realmente está à frente. E eu tenho uma tese de por que Lula está à frente. Por quê? Porque a terceira via, totalmente sufocada e enterrada, faz campanha ostensiva para Luiz Inácio Lula da Silva. Se, eventualmente, os candidatos... Eu acho que a pesquisa já pode refletir alguma coisa que vai acontecer. Porque uma coisa é você ter candidatos não conhecidos que podem acender o afeto do povo. Outra coisa, todos esses candidatos da eventual terceira via enterrada, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória, já são amplamente conhecidos do grande eleitorado do Brasil e não decolaram. E dificilmente vão decolar num eventual campanha, numa real campanha daqui a pouco. Então, o que eles fazem? Megalomaniacamente, achando que vão ser eleitos, que têm potencial eleitoral para subirem, eles atacam numa estratégia obtusa, atacam Bolsonaro, chamam de genocida, assassino, fascista. O nosso Sérgio Moro é um homem que atacava Lula ostensivamente, agora ataca ostensivamente Bolsonaro, da qual ele fez parte, governo da qual ele fez parte. E então, Lula é poupado, vira um candidato sacrossanto, imolado e poupado por todas as partes. É claro que esses índices estratosféricos de Lula são, de alguma forma, hiperinflados por causa dessa coisa de poupá-lo por outros candidatos que só atacam Bolsonaro. Bolsonaro, mais uma vez, tem a possibilidade de um crescimento econômico, crescimento do emprego, da possibilidade do Auxílio Brasil trazer votos diretamente de Lula. Então, qual é a conclusão? A terceira via, sedimentada em atraso, sedimentada em enterro, morta, faz campanha, assecla para Lula. O segundo turno está sedimentado entre Bolsonaro e Lula, e é isso que esse resultado. Lula, eu já ouvi uma vez que, assim, para você conseguir uma identificação com o público, o político pega a maior dor deste público e reverte isso para ele, compra essa briga para justamente conseguir votos. Então, assim, quando o Lula chama Bolsonaro e cria vários adjetivos falando que ele é um criminoso, que é um psicopata, na verdade ele está querendo comprar essa dor do povo de uma forma oportunista para se projetar? Bom, primeiro que ele está falando a verdade. Segundo que em campanha eleitoral ninguém elogia o adversário direto. Aliás, Bolsonaro fez a mesma coisa em relação a Lula anteontem. E Sérgio Moro, por sinal, nessa revista, na edição da revista Veja, que vai para as bancas hoje, fala a mesma coisa em relação a Lula. Quer dizer, são ataques duríssimos. Então não tem nada dessa narrativa de que a terceira via... Esses dias. Ele elogiou falando que a política social dele é belíssima. Ou seja, ele falou o óbvio. A política social de Lula foi a mais bilhões para dar $1 milhãozinho. Isso é política social. Agora, a política social da história do governo Lula é a mais revolucionária da história do Brasil, a tal ponto dele ter deixado o governo com 86% de aprovação, ter esse imenso recall até hoje e ter já esse eleitorado consolidado. Quer dizer, faça chuva, faça sol, Lula vai ter pelo menos 40% dos votos. Se ganharia ou não o segundo turno. Aliás, quando o Lula estava preso, né, aquele processo controverso e tal, Fernando Haddad, o candidato apoiado pelo Lula preso, teve 29%. Imagina Lula fazendo campanha para ele mesmo e solto. É óbvio que teria muito mais. E é óbvio que facilmente ultrapassaria essa marca dos 40%. Agora, eu acho também, William,
que está muito cedo para a gente excluir os outros candidatos da briga. Acho, não. Você pega, por exemplo, o Sérgio Moro, que pontua aí entre 9% e 10% sempre. Faltam 8 meses e 20 dias para o primeiro turno. Moro já é conhecido. Se o Moro ganhar é ponto por mês, mas ele vai fazer campanha, é outra coisa. Ganhando um ponto por mês, desastre. Quer dizer, 10, com um ponto por mês, faltando 8 meses, já são 18. Uns 20 dias finais... Mas isso é projeção utópica. Não é uma projeção utópica, é algo muito real. Baseado no que ele vai crescer se ele já é conhecido da pessoa. Vai ter debate, vai ter uma série de coisas. Os políticos vão ganhar e vão perder apoios, né? Outros partidos vão aderir, alguns podem sair, os palanques regionais, eles vão contar muito, então ainda muita água vai passar por debaixo da ponte da terceira via. Vamos lá. Piperno, deixa eu só te contrapor. Realmente, Lula tem cerca de 40 pontos nessas pesquisas que eu considero em grande medida fajutas hoje. Cima. Mas Lula tinha, eu me lembro bem dos números, cerca de um ano e meio atrás, cerca de 20 pontos até menos, em média. E por que ele tinha 20 pontos até menos? Porque esse eleitorado fanático petista, eventualmente, sempre foi fiel. A partir do momento em que soltaram Lula, criaram a narrativa ficcional de que Moro era um juiz parcial, de que a Lava Jato foi uma coisa que demonizou o PT, que todos são corruptos, o PT foi um coitadinho vítima do establishment. É claro que isso liberou aqueles petistas e esquerdistas enrustidos, como você, Piperno, a voltarem livremente, amplamente em Lula. A questão que se coloca é... A soltura do Lula colocou ele como um candidato potencialmente viável. Então, não é só a terceira via que faz campanha para Lula. É o STF que, soltando, colocou-o como uma espécie de Marte da sociedade para a população menos esclarecida que olha para Lula hoje e fala, olha, ele está solto. Se a justiça o soltou, se a justiça, entre aspas, o absolveu dos crimes que ele teria sido condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, se ele fez bem para a economia, e aí a gente volta a falar, né? Foi uma década imensa de glórias, de crescimento econômico, de commodity, de bolha de crescimento econômico para todo mundo, e o Brasil surfou nessa onda. Então o povo volta os olhos ao passado, porque a gente tem uma crise econômica gigantesca provocada pelo isolacionismo, e vê Lula como uma tábua de salvação, um homem que foi solto pela justiça. Senhores, ou seja, mais uma vez eu falo, são todos contra Jair Por falar Bolsonaro. nessa dor, então vem Lula atacando o Bolsonaro, chamando ele de psicopata, vem o Moro apresentando na rede social toda a área da economia, que é uma preocupação, falando que nós precisamos recuperar a economia, enfim. Mas vocês acreditam, o Piperno falou numa coisa interessante, que foi justamente a capa da Veja desse final de semana, que vai trazer Moro mostrando ele, né? Fala de Moro, eleger Lula ou Bolsonaro é suicídio. E ele faz vários ataques, inclusive tem uma parte que ele fala do presidente da República, que é a seguinte: o presidente mente ao falar que acabou a corrupção. Ele não queria combater nada, queria apenas se blindar, ficar longe do alcance da justiça. Ele me disse que eu tinha de sair do governo, porque não aceitaria protegê-lo de investigações, fecha aspas. Então, assim, é aquele joguinho, e vocês acreditam que a Veja está dando uma impulsionada na campanha de Moro? Mas eu quero dizer o seguinte: há muitos veículos de comunicação que estão empolgados, sim, com a pré-candidatura de Sérgio Moro. Isso, concordo. A revista Veja é uma delas. Revista Isto É, tem uma capa... Protagonista nem se fala. Tem, inclusive, nessa edição aqui, o Bolsonaro na capa, mas ela bate semanalmente em Bolsonaro e Lula, adora Sérgio Moro. O jornal O Estado de São Paulo, toda hora, editoriais contra os dois, inclusive chegando aí ao cúmulo de estabelecer simetrias entre Lula e Bolsonaro, vejam só, isso é inconcebível. Mas, então, claro, de fato, muita gente se empolga com o Sérgio Moro, inclusive alguns veículos, algumas emissoras, alguns canais abertos aí, até porque, William, Moro é alguém que nos tempos lá da Lava Jato, ele abastecia muita gente, né? Que a operação abastecia muita gente com informações exclusivas aí, exatamente para... Então, informações exclusivas, combate a corrupção. Piperno, isso é bom, isso foi bom. Não sei se era. Combater a corrupção. Na capa da Veja, ele aparece arrumando a gravata, mostrando que, tipo, a imagem daquele que está trabalhando, e coloca assim a Veja, da defesa para o ataque. E aí eu queria a sua avaliação sobre essa seguinte fala. Vamos lá. Sérgio Moro, diz que entregar o país a Lula é um sinal verde para a volta da roubalheira. É claro. E que é mentiroso, e que Bolsonaro é mentiroso, e leniente com a corrupção, e que sua candidatura é a mais viável. Piperno. Primeiro, as críticas a Lula... São críticas absolutamente normais.
esperadas e coerentes. Vocês estão muito bonzinhos, né? Vocês acham que isso é tudo normal e que na campanha presidencial pode ficar tudo bem? É tudo normal e coerente porque ele foi o juiz que condenou o Lula. Ué, se ele fala, não, vejam bem, o Lula é um cara bacana, mas aí sabe o que Adriles? Sabe o que acontece? Então, mas sabe o que acontece, Adriles? Aí ele fala o seguinte, o Lula, no calor da campanha, pode chamar o Bolsonaro de psicopata, o Bolsonaro pode chamar o Lula de ladrão e o Sérgio Moro pode xingar o juiz. É aí que eu ia chegar. Então, se o Lula faz esse tipo de crítica, se o Moro faz esse tipo de crítica ao Lula, ele está sendo o juiz que condenou o Lula. Perfeito em relação a isso. Agora, quando ele critica o Bolsonaro, a figura que o nomeou, Ministério da Justiça, e aí, após ele ter tido a oportunidade de conhecer as entranhas do governo, a história da salsicha lá de Churchill, Adriles. Então, vocês não vão voltar com a história da salsicha aqui hoje, não. Depois, não. Então, vamos lá. Já que ele conheceu a salsicha de Churchill, Bolsonaro. E agora, então, ele ganhou elementos para criticar Bolsonaro. Não ganhou elemento nenhum. Então, a gente também tem que, se a crítica a Lula era esperada, a crítica a Bolsonaro é de alguém que esteve lá dentro, que esteve nas entranhas do governo. Piperno, se a crítica de Lula é plausível, a crítica a Lula feita por Sérgio Moro, o juiz que condenou Luiz Inácio Lula da Silva, é plausível porque ela foi corroborada por uma dezena de juízes em 3 instâncias da esfera da justiça. Ou seja, Lula é um homem condenado por receber propinas através de sítio, através de apartamento, esse discurso está repetitivo. Agora, calma lá, deixa eu completar. Vocês estão repetindo muito o discurso, deixa eu acabar. Todos vocês falam isso. Eu quero saber. Uma coisa é a crítica plausível e realista baseada em fatos e documentos baseados na falsa inocência do Lula e na sua culpabilidade. Outra coisa é você fazer uma crítica acerba a um governo que você fez parte, que você falou que ia mostrar a salsicha suja do Sancho, a corrupção, e não comprovou nada. É você dizer, existe corrupção no governo Bolsonaro. Até hoje não há uma denúncia sequer de corrupção dentro das entranhas do governo Bolsonaro. Não há nada que ligue o presidente a qualquer tipo de desvio ético de conduta ou de desvio financeiro do dinheiro do povo, como houve comprovadamente na época do Lula. Então, Sérgio Moro lança de maneira oportunista uma crítica ao governo da qual ele fez parte e lança uma crítica objetiva e justa a Lula. Só que, oportunisticamente, eventualmente, ele perde o caráter de juiz-herói, uma vez que ele quer demolir um homem cujo governo ele fez parte. E ao fazer um tipo de relativização da figura humana de Lula, dizendo que não tem nada contra ele, que ele fez uma política social maravilhosa, fez política social maravilhosa nada. É um homem que desviou centenas de milhões do bolso do trabalhador para empreiteiros e deputados. Aí tem que ter alguma coisa pessoal contra Lula, sim, porque ele é a personificação esses políticos, olha, os políticos brasileiros Moro, estão com o hábito de pegar justamente esses discursos, ficam repetindo isso e a população só fica observando. Gente, nas eleições de 2022, o povo vai tomar a decisão. Olha a crítica seletiva.